Boa noite, eu me chamo Rian Adrian e eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo maior da política de saúde do idoso. Bom, a política estadual da saúde do idoso tem como um de seus objetivos garantir a atenção integral à saúde das pessoas, principalmente com mais de 60 anos, promovendo a manutenção da sua capacidade funcional, da autonomia, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. A construção de uma sociedade em que todas as pessoas de todas as idades devem incluir ainda a parcela dos idosos frágeis que apresentam algum prejuízo funcional, seja por incapacidade ou perda de autonomia, com gerenciamento da ação voltada a atender necessidades desse segmento. Um objetivo também da política da saúde do idoso é cuidar de todos aqueles idosos frágeis, tanto por qualquer capacidade em que leve em risco a sua saúde, aqueles idosos que possuem alguma dependência, que precisam de alguma pessoa para que fique cuidando deles, ou então algum idoso que possui alguma incapacidade, de movimento ou questões de saúde. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Milane e hoje a gente veio falar para vocês um pouco sobre as políticas nacionais de saúde da pessoa idosa. São vários projetos, é um conjunto de projetos, de leis, de normativas que juntas elas formam essas políticas nacionais da saúde idosa, da saúde da pessoa idosa no caso, Mas antes de falar sobre elas diretamente, eu quero falar para vocês quem é o idoso, para as políticas de saúde, para o Estado, para a União. O idoso, ele é todo e qualquer pessoa que tem de 60 anos ou mais. Todas as pessoas dessa parte da população, dessa faixa etária, elas estão protegidas, elas estão amparadas pelas leis de saúde pública do idoso, pelo Estatuto do Idoso, que é justamente a política de saúde que eu escolhi para falar para vocês hoje. Mas o que é que essas políticas de saúde da pessoa idosa, elas trazem, O que é que elas querem? Esse ano de 2023, essa lei federal está completando 20 anos, que foi criada, que foi sancionada. Ela é a lei de número 10.741/2003, ou seja, 2003 é o ano que ela foi criada. Ela é uma lei federal, ou seja, ela tem função, principalmente elas trazem os direitos do idoso e elas querem trazer autonomia para esse idoso, para que nessa parte da vida, eles possam ter mais autonomia, eles possam ter mais liberdade e eles possam aproveitar, essa parte da velhice com mais qualidade, com mais acessibilidade. E aí, como eu já disse, eu escolhi para falar para vocês sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o que é esse estatuto? O Estatuto da Pessoa Idosa é uma lei federal que foi criada em 2003. Em atendimento hospitalar, seja em fila de caixa de supermercado, seja em fila de banco, o idoso tem prioridade e é garantido por lei, está lá no Estatuto do Idoso. E também uma coisa muito interessante é que, graças ao Estatuto do Idoso, o idoso ele tem direito à gratuidade medicamentosa, ou seja, dos medicamentos em que ele faz uso, principalmente se forem medicamentos contínuos. Essas farmácias populares em que eles pegam as medicações, é uma das iniciativas. Na cidade grande, se você estiver no interior, o idoso ele vai estar amparado por esse estatuto. E aí, o que é que dizem essas políticas? O que é que diz esse estatuto? Ele traz principalmente os direitos do idoso, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à acessibilidade, a proteção física, psicológica e econômica, e também a prioridade, ou seja, das políticas, dos projetos das políticas nacionais de saúde da pessoa idosa. E aí, por que foi criado o Estatuto do Idoso? O Brasil, hoje em dia, ele é visto como um país de pessoas idosas, porque a população de idosos no Brasil ela é bem maior referente à população jovem hoje em dia, até porque a estimativa de vida, ela foi de 60, 65 anos para 80, 85. E hoje em dia as pessoas têm bem menos filhos do que antes, então a população idosa, ela acaba se sobressaindo em relação à população mais jovem, E aí viu-se a necessidade de algo que amparasse essa parte da população,
porque é uma população que, pela própria fisiologia do corpo, pela própria vulnerabilidade social, econômica, psicológica, é uma população mais vulnerável, é uma população mais fragilizada, né? Então se viu a necessidade de criar algo que amparasse, que garantisse, né, a segurança, a saúde e os direitos dessa parte da população que se torna cada vez maior. Visto também, né, que o idoso, pela sua própria condição física, pela sua própria condição social, ele já é mais propício, né, à violência física, à violência econômica, à violência social. Então foi criado esse estatuto para que essa parte da população se sinta mais segura, para que essa parte da população seja amparada por lei. Bom, eu fiquei com o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, ela é uma iniciativa inovadora na garantia de direitos da pessoa idosa, fruto de forte mobilização na sociedade e abrange as seguintes dimensões: direito à vida, à liberdade, respeito e à dignidade. O Estatuto do Idoso ele destina-se a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Oi, eu me chamo Mariellen e vou falar um pouco sobre a prevenção de quedas dos idosos. As quedas são muito frequentes por eles, né? E geralmente esses tombos eles provocam fraturas, contusões musculares e principalmente o medo de cair novamente. Para evitar que essas situações aconteçam e coloquem a qualidade de vida das pessoas idosas em risco, a gente tem que usar as seguintes precauções. Quais são elas? Deixar a luz acesa à noite, evitar tapetes soltos, usar as escadas e os corredores que tem corrimão, especialmente, né? Colocar tapete antiderrapante no banheiro, utilizar faixa de pedestres e, se necessário, usar bengalas, muletas ou instrumentos de apoio, evitar móveis e objetos espalhados em casa e o importante é a sua segurança, né? Os idosos, eles têm algum direito, entre eles são que atenção integral à saúde da pessoa do idoso com intermédio do Sistema Único, que é o SUS, garantindo assim um acesso universal e igualitário em conjunto de ações, serviços para prevenção, promoção e proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção que afeta principalmente a eles, né? O que mais? O direito a acompanhante em caso de internação ou observação em hospital, direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ações de omissão da sociedade, desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, gratuidade no transporte coletivo público, reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, direito de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez. E os casos de suspeitas ou confirmação de violência praticada contra os idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso. Eles também têm aquele direito de requerer o benefício de prestação continuada a partir de 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou tê-la provida pela família, dentre vários outros benefícios, né? Olá, meu nome é Nolanda Freire. Nesse vídeo estamos abordando o tema Política Nacional da Saúde do Idoso. E a finalidade primordial da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência desses indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e
a participação efetiva na sociedade. Lembrando que considera-se idoso para efeitos desta lei a pessoa com mais de 60 anos de idade. O dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa. Essa data ela foi constituída em 2006 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e pela INPES, que é uma rede internacional de prevenção e violência à pessoa idosa. O objetivo é sensibilizar as pessoas de diversas formas, sensibilizar a sociedade para combater a violência contra essas pessoas de idade igual ou superior a 60 anos. Já no dia 1º de outubro é considerado o Dia Internacional e Nacional do Idoso. Essa data ela foi constituída também pela ONU por meio da Organização das Nações Unidas. Olá, me chamo Maria Isla, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Centro de Idosos que está localizado aqui em Sobral. Ele foi inaugurado em janeiro de 2022. Ele se encontra no bairro Sumaré. Ele atende 50 idosos, seja do bairro mesmo do Sumaré, como os outros bairros adjacentes. Nesse centro conta com especialidades médicas mas fisioterapeutas, os pedagogos. Por fim, é sobre destacar a importância desse centro de idosos, onde esse órgão que vai ter o compromisso de preservar os direitos dos nossos idosos, de valorizá-los, de promover essa integração, lutar contra esse abandono e esse isolamento social.